Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel e hoje eu vou bater um papo com o Leonardo Vengrover. Leonardo tem formação em engenharia e finanças, ele é conselheiro em diversas empresas e é fundador e CEO da W Advisors. Tudo bem, Leonardo? Oi, Maurício, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, poder fazer esse bate-papo aí sobre governança, patrimônio familiar, finanças, famílias, esse trabalhinho aí que é cheio de assuntos. Legal, eu que agradeço aí tua participação, tua presença aqui comigo. Enfim, vamos falar desse tema, que é um tema que eu sei que você domina bem, que né, transita já nisso há mais de 20 anos, dá aula no IBGC também sobre esse tema. E eu gosto muito da tua perspectiva, acho que é legal a gente compartilhar aí com mais pessoas. Me conta um pouquinho, governança da empresa familiar, qual que é a importância para as finanças, e as finanças, né, qual que é a importância para a governança familiar. Bom, Maurício, assim, assunto bem simples, né? Nada complexo para a gente conversar em alguns minutos. Mas são temas que estão muito relacionados, né? É muito difícil desvincular o assunto família, de uma empresa familiar e desvincular o assunto empresa familiar de uma família, né? São esses temas, eles se misturam muito, né? Principalmente quando a gente está nas etapas mais iniciais de uma empresa familiar, quando a gente diz, né, que as estruturas elas acabam se fusionando muito, né? Tu tens a mistura, tu tens o fórum de família permeando muitos temas da empresa familiar. Quando eu falo família, eu estou incluindo todos os temas relacionados ao patrimônio dessa família, né? E tu tens os temas da empresa familiar também interferindo muito nos assuntos da família, criando toda essa complexidade. Quanto mais essa família vai crescendo e quanto mais essa empresa também vai crescendo, digamos, entrando para uma terceira geração, muitas vezes até numa segunda geração, esse assunto começa a se tornar cada vez mais complexo, né? Tu tens uma empresa atingindo um tamanho maior, onde vai exigir um nível de competitividade maior, mais profissionalismo, mais diligência, né? Dado que se ela está crescendo, ela está diminuindo o número de players e os players que ela está competindo são cada vez mais, eh, digamos, profissionalizados, cada vez mais técnicos, cada vez mais eficientes. Acaba se tornando uma briga por eficiência, né? E por outro lado, existe uma complexidade também na família, porque essa família está se tornando mais numerosa, né? E eu acho que aí tem um grande desafio, Maurício, que com o crescimento dessa família, e esse crescimento, na grande maioria das vezes, ele é um crescimento superior até ao crescimento da própria empresa. Ou seja, a empresa, por mais que ela cresça de uma forma extremamente eficiente, dificilmente ela vai conseguir crescer na mesma projeção geométrica que se dá à família. Ela também cresce numa função exponencial, a empresa, então essa dinâmica de juros sobre juros é uma função exponencial, mas a família cresce mais do que a própria empresa. E tu acaba então tendo inevitavelmente, digamos, uma diluição desse capital per capita, eh, se a gente pensar nos membros dessa família. Sem contar o aumento da complexidade, né? Muitas vezes os irmãos, numa segunda geração, já é algo complexo, mas os irmãos conseguem, né, acomodar assuntos, eles já se conhecem, já se entendem um pouco mais, conforme essas famílias vão crescendo, tu começa a ter cônjuges, né? Então já aumenta um pouquinho mais essa complexidade, para o bom e para pontos que eventualmente não são tão bons. E quando tu entras aí numa terceira geração, essa complexidade geralmente acaba tomando proporções realmente mais significativas. E aí que entra o papel da governança, né? Tanto na empresa quanto na família.
né? Eu cada vez estou mais convicto que é muito difícil as empresas familiares se concentrarem só nos temas relacionados à governança da empresa familiar, sem conduzir paralelamente temas relacionados à governança da família. Justamente por aquilo que tu mencionaste no início, ali na tua pergunta, na tua provocação, que é a influência que a família tem na empresa da família. Então, tu precisa criar um nível, uma conscientização de governança na empresa dessa família, consequentemente, tu vai criar estruturas mais profissionalizadas, sejam estruturas com membros dessa família ou não, né? E na família também, a família entendendo, a família empresária, né? Nessa altura, falando já numa terceira geração, eh, criando essa conscientização de governança, da importância da governança nesse processo de longevidade, tanto da empresa quanto da família, tu começa a criar essa conscientização também na família e tu cria essa profissionalização também na governança da família, a família entendendo o seu papel eventualmente como acionista, né? Quais são as obrigações, existem os direitos, todo mundo geralmente é muito bom em entender os seus direitos, né, Maurício, mas também as suas obrigações como acionistas, principalmente numa empresa, numa estrutura de uma família empresária. E talvez já os herdeiros, ainda não acionistas, também começarem a criar essa consciência. E se a gente entrar nessa conversa de governança, eu gosto muito de criar esses paralelos, né? A empresa familiar, muitas vezes, quando a gente conversa, né, com esses empresários, com fundadores, segunda ou terceira geração, esses membros que estão na gestão dessas empresas familiares, quando a gente pergunta para eles quais foram os resultados dos últimos anos, né, quais são os objetivos para o futuro, como que está organizada a sua estrutura de gestão. Então, existe CFO, existe diretor financeiro, existe todo o suporte jurídico, administrativo, contábil. Então, tu tens uma empresa com excelentes níveis de profissionalização, é por isso que ela chegou até aqui. Muitas vezes tu tem até estruturas de governança que ajudam nessa tomada de decisão, no planejamento, no monitoramento dessas organizações. Então, tu tem muito claro de onde elas vêm e para onde elas vão. Sendo que nas famílias não existe esse mesmo nível de planejamento, né? Ou esse mesmo nível de diligência, de cuidado. E quando a gente fala de famílias, a gente também está falando do patrimônio dessas famílias, que não é só o patrimônio tangível, né? Não são só aqueles bens que aquela família detém, todos aqueles, menos a empresa operacional, entendendo que essa empresa operacional ela está sendo bem tratada num fórum específico, mas planejar um pouco mais essa família como uma família empresária, onde essa família gostaria de estar nos próximos 10, 20, 30 anos, 50 anos, se a gente pensar em famílias multigeracionais, e o que que essa família precisa fazer, né? O que que essa família, quais os investimentos necessários que essa família vai precisar fazer para conseguir atingir esses objetivos. Então, ela precisa fazer investimentos para atingir um nível de união familiar, de pertencimento, de perpetuação de valores, né, para que se estabeleça uma governança sólida, uma governança legítima, onde todo mundo entenda a importância dessa governança e qual que é o seu papel como membro da família ou como gestor do patrimônio, como acionista, né? Então, tudo isso, toda essa governança na família também é super desejável para que tu tenhas, por um lado, e uma família empresária saudável, harmônica, ela vai proteger muito a empresa familiar, né? Ela vai entender aonde que ela vai dar vazão
eventualmente para disfunções ou desarmonias no fórum da família, de alguma forma preservando essa empresa familiar, e isso faz com que essa empresa familiar fique, não, o termo blindado não é bom, mas mais protegido de disfunções que possam acontecer na família, facilitando, né, o grande objetivo disso tudo, que é tornar a empresa familiar longeva, né, o mais longeva possível, assim como aquela família empresária também o mais longeva possível, né? Conseguindo competir com aqueles dados terríveis, fatídicos, né? De que 90% das empresas familiares não conseguem transferir, fazer uma boa sucessão da terceira para a quarta geração. Então é disso que a gente está falando, né? Se a família fizer todo esse investimento, se a empresa familiar fizer todo esse investimento que é necessário para facilitar nesse processo de longevidade na empresa familiar, e se a família empresária também fizer todo esse trabalho que precisa ser feito para tentar minimizar todas essas questões, já é difícil lidar com o ambiente competitivo do mercado, do mercado em si, né? Já existem conjunturas políticas, econômicas, que tudo isso está, de alguma forma, te trazendo desafios todo o tempo. Então, se tu tiver essa governança na empresa e na família, tu consegue ter fatores jogando a teu favor e facilitando, melhorando esses dados estatísticos para que tu consiga ter um pouco mais de chance para atravessar esses desafios. Legal, a gente brinca, né? Você falou ali de que as famílias crescem mais do que as empresas, a gente brinca que a gente sabe fazer mais filho do que dinheiro, né? Mas minha mãe já É, falava lá atrás que em casa que falta, onde falta pão, né? Todos brigam, ninguém tem razão. Então, a importância de você olhar realmente, ter o planejamento financeiro, né? Não só o planejamento empresarial, porque às vezes a empresa pode estar indo bem, mas não o suficiente realmente para gerar os dividendos para todos os familiares, né? Você mesmo pontuou ali da renda per capita, né? Do valor per capita. É, é claro, é entre as gerações, a transição entre gerações que começam os desafios, né? Como é que você geralmente recomenda, né, que as famílias trabalhem essas... porque imagina assim, chegou numa sociedade entre primos, é, faz sentido, além da empresa, ter esse planejamento financeiro comum, né, entre os primos, ou eles olham para a empresa só e cada um faz o seu planejamento financeiro no seu patrimônio particular em separado? olha, Maurício, então, assim, eu gosto de propostas que sejam, que tenham legitimidade, né? Eu gosto de ideias que sejam co-construídas. Tem que existir o engajamento, tem que existir o senso de pertencimento de todo mundo que estiver participando dentro desse negócio, né? É muito difícil tu querer fazer isso por imposição, né? A chance de não dar certo é muito grande, né? Se tu fizer isso engajando e com uma agenda positiva em torno desse assunto, todo mundo razoavelmente comprado com a ideia, a gente sabe que é difícil ter todo mundo com o mesmo nível de consciência da importância, uns vão dar mais importância, outros menos, mas aí vem de um trabalho, a gente fala que governança é uma jornada, né? Então, desse trabalho de engajamento de todas as partes relacionadas a esse tema da governança. Então, se essas famílias, digamos, a gente está falando de diferentes núcleos, se esses diferentes núcleos tiverem os mesmos desejos, eu acho que trabalhar isso de uma forma conjunta, tu ganha muita força, né? Pô, como é bonito a gente ver cases quando são apresentados daquelas famílias super
engajadas num mesmo propósito, né, comungando daqueles mesmos valores de um fundador e de todo aquele trabalho, quando tu tem todo esse cuidado de fazer essa transferência de capital para as gerações futuras, né? Então, esse é um excelente trabalho que deve ser feito no no papel da governança. E isso, o ideal é que tu inicie de uma primeira para uma segunda, e isso passa para uma terceira geração, né? Então, esse capital social, muitas vezes a gente pensa no capital financeiro, né? Que é, a gente está falando de bens materiais, né? Capital financeiro a gente pode ganhar ou perder ao longo da nossa vida, mas o capital intelectual ou o capital social, a reputação, a história daquela família, uma vez construído, tu não perde mais, né? O capital social, tu até pode, algumas famílias até podem, gerações futuras, arranhar e eventualmente até destruir um capital que foi construído, se tu não tiver sempre alimentando aquele capital com com iniciativas para a sociedade, digamos, e a sociedade te devolver. Tu faz externalidades positivas, tu faz boas ações e a comunidade te devolve isso em reputação. E isso tem um valor enorme, essa reputação é super bem utilizado numa terceira, numa quarta geração. Então, quando tu trabalhas isso de uma forma estruturada, né, assim como a gente faz nas empresas, tu vai ver que eu sempre vou fazer a correlação com as empresas, né? Quando tu tem dentro de uma família um propósito forte, valores fortes, uma missão forte, um bom acordo familiar, um bom protocolo familiar para tornar isso um pouco mais organizado, né? Quando tu começa a ter a história toda dessa família documentada, tu vê as gerações seguintes tendo orgulho daquilo e sentindo o prazer de pertencer àquela história, né? Então, com isso, tu cria esse engajamento e tu vai conseguir trabalhar todo esse tema de uma forma estruturada, conjunta. Óbvio que vão ter discussões, vão ter disputas, né? E tu vai ter que fazer ajustes e vai ter que ter momentos que tu vai ter que um cede um pouco aqui, o outro cede um pouco. Ninguém ganha nesses processos para que o todo ganhe, tá? Às vezes, algumas famílias, pode ser porque esse assunto levou muito tempo para ser tratado e já teve determinadas rupturas que tu já não consegue mais consertar, tu vai tratar isso de forma separada, né? Algumas famílias vão trabalhar esse tema parcialmente em conjunto e e vão ter as suas individualidades também consideradas em iniciativas separadas, tá? E para dar sustentação para tudo isso, é super importante que tu faça esse planejamento também financeiro, porque o que que acontece? Muitas vezes, tu tá nessa, digamos, numa segunda geração, ou tu tá numa terceira geração, e são momentos de crescimento, ou são momentos fortes em termos da empresa familiar. A empresa familiar está muito bem, tu ainda tem um bom nível de distribuição de resultados, né? Então, tu tem capital financeiro. A gente sempre gosta de incentivar o planejamento de crescimento dessas famílias, entender o que essas famílias têm de ativos. Então, existe aquela empresa operacional, existem investimentos no mercado financeiro, sejam eles no Brasil, no exterior, existem investimentos imobiliários, muitas famílias têm investimentos no agronegócio. E todos esses ativos, essa carteira de investimentos, ela vai gerar resultados ao longo da história dessa família, nos próximos 20, 30 anos, né? Então, vai gerar um fluxo de caixa de receitas. Por outro lado, essas famílias têm os seus fluxos de despesas ordinárias, o que que elas precisam para viver mensalmente, o que que elas precisam para viver anualmente. Existem os seus desejos relacionados a consumo. Então, tem algumas famílias que são mais consumistas, outras são mais retentivas,
umas gastam mais, outras gastam menos, e está tudo certo, né? São perfis, dessas famílias. E por último, a gente chama essa terceira camada de despesas que são os desejos, né? Para que serve todo esse patrimônio que foi construído, né? E qual vai ser, se a gente estiver falando com o fundador, né, assim, mais no final da vida, assim, qual que vão ser os grandes desejos que de fato tu gostaria de atingir? Então, usando algo que eu já tinha citado anteriormente ali, né, o desejo de união da família, todo mundo sempre traz como o que tem de mais valioso nas suas vidas são os filhos e os netos, né? Assim, isso é um denominador comum das famílias, né? Então, o que que essas famílias estão fazendo para que, de fato, elas consigam ter esse desejo atingido? Quais os investimentos que ela precisa fazer? Então, tu tens todo esse fluxo de caixa do patrimônio da família, né? Ou esse planejamento estratégico da família, entendendo o que que ela tem de ativos, o que que esses ativos devem gerar de receitas. E a gente está falando de um planejamento, é um grande exercício baseado em premissas. Essas premissas têm que ser acompanhadas, são nozinhos que vão se desfazendo e eventualmente tu precisa corrigir esse planejamento, né? E tu tem essas despesas que também são variáveis, né? É importante ir monitorando para que tu, de fato, possa entender se o que foi planejado está sendo executado. De novo, é muito parecido com o trabalho que é feito na governança das empresas dessas famílias, né? Elas planejam e monitoram. E no patrimônio familiar a gente está falando da mesma coisa, né? Ter isso de uma forma mais estruturada. E por fim, então, fechando assim essa estrutura de governança, a gente sempre traz a importância do family office nesse contexto, né? Entendendo que o family office ele está para a diretoria executiva da empresa familiar, o family office está para essa mesma estrutura gerindo o patrimônio dessa família. Então, tu tens um conselho de administração na empresa familiar. Esse conselho planeja e monitora o trabalho que é feito no dia a dia pela sua diretoria executiva. No âmbito, no fórum da família, tu tens o conselho de família, ou o conselho da holding, ou o conselho do patrimônio, né, ou conselho de sócios, cada não está tão estruturado quanto a governança corporativa. Isso aqui é um tema que ainda tem muito campo para se evoluir, mas então eu vou colocar aqui o conselho de família ou a própria família neste fórum mais de conselho, planejando e monitorando o trabalho que é feito no dia a dia por profissionais que ajudam essas famílias a executar esse planejamento, né, para que tudo, para que o seu objetivo seja de fato atingido. É legal, eu acredito muito nessa perspectiva mais holística, né? Como você disse, acho que é o tripé, né? São os três círculos que a gente conhece do professor John Davis. E se a gente vê que em algum campo tem algum desequilíbrio, né, pode acabar afetando realmente os outros círculos. É, puxa, bem bacana aí esse tema, acho fantástico, porque quando a gente fala de governança, né, e as finanças estão sempre relacionadas ali, o dinheiro tem que estar, tem que estar no assunto aí, na pauta, né, porque senão você não dá realmente sustentabilidade, perenidade de verdade aí para as empresas. Como é que você vê, você senta também na cadeira aí de conselheiro, né, em algumas empresas. Você leva para o conselho também esse assunto, esse olhar mais holístico? Como que você vê essa interação entre o interesse da família, o interesse, e às vezes o interesse de diferentes núcleos, né, que são acionistas das empresas, com o interesse da empresa, se vai né, olhar para um reinvestimento, para crescimento, se vai olhar para mais volume de distribuição de dividendos? Como é que é esse desafio na cadeira do conselho? Bom, é um desafio mesmo, Maurício. Assim, eu acho que assim a boa governança é aquela que atende
a empresa naquele determinado momento que ela está vivendo, considerando conjunturas políticas, econômicas, de mercado, mas também o momento que ela está vivendo em termos da complexidade da família. Então, o papel do conselheiro nas empresas familiares muitas vezes é entender que essa fusão, né, a fusão, quando eu digo os fóruns da família, da empresa familiar, às vezes se sobrepondo, né? Ele é do jogo, ele faz parte. E não adianta tu querer trazer, separar esses fóruns a fórceps, porque tu não vai ter sucesso, né? Tu vai criar rupturas ali que não vão ser benéficas para o processo. A família precisa viver, passar por essa jornada, assim como a empresa familiar também precisa passar por essa jornada. Então, eu gosto da ideia de tentar, de tentar, né? Assim, porque tu não consegue também trazer, mas de criar o máximo de esforço para levar consciência da importância de uma governança bem estruturada, tanto para a empresa quanto também para a família. E, assim, eu coloco força na governança da família também, muito, porque não adianta, às vezes, a gente querer estruturar o tema na empresa, talvez seja uma tendência natural, né? Porque a gente está falando de negócios, os negócios são mais frios, as famílias são mais quentes, então o negócio é mais fácil de tu estruturar, de tu separar e de tu criar, digamos, uma lógica, trazer mais racionalidade, né? Mas eu cada vez estou mais convicto que se tu não fizer um trabalho na família, essa família, todos os temas emocionais aqui, eles vão acabar impactando, vão ser descontados na empresa em determinados momentos, né? Então, eu acho super importante fazer esses trabalhos em ambos os fóruns, né? Perfeito. Se possível, às vezes nasce aqui e tu migra para cá, às vezes já nasce na família e tu consegue migrar para a empresa. Então, usar de novo, né, o capital financeiro como um alavancador dos temas que eu gosto de chamar aqui de capital humano e intelectual, né? E também do capital social dessa família. Então, a família continuar criando essa reputação junto à sociedade às quais ela está inserida, mas também seguir sendo uma família forte que continue tomando boas decisões colegiadas, né? Então, essa harmonia ou essa funcionalidade para que ela siga tomando boas decisões, não só como empresa familiar, mas também como uma família empresária. Perfeito, maravilha. Bom, Leonardo, agradeço, hein? Infelizmente a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas agradeço novamente tua presença. Para quem quiser se conectar contigo, me conta rapidamente que serviços que você presta, né? Como você pode ajudar as pessoas e como que as pessoas podem se conectar aí com você. Bom, obrigado, Maurício, pela oportunidade. Bom, eu, Leonardo Vengrover, LinkedIn, né? Tá bem acessível. A W Advisors, a gente está completando 20 anos esse ano. Já são, então, minha vida pregressa também profissionalmente, acompanhando famílias nesse mundo de investimentos e de governança, da governança do patrimônio dessas famílias. E assim, a gente trabalha, a gente assessora muito essas famílias exatamente no que eu estava te comentando, Maurício, em ajudá-las a estruturar um bom planejamento desse patrimônio familiar, desta família empresária, né? Como que esses ativos que ela tem devem evoluir ao longo dos anos, qual a diligência que tem que ser feita nessas despesas e projetar isso tudo para que ela entenda como que ela vai estar como família nos próximos 10, 20, 30, 50 anos, né? E o passo seguinte, também como gestores financeiros de valores imobiliários, como consultores financeiros de valores imobiliários, a gente ajuda com uma equipe multidisciplinar,
a gente ajuda essas famílias a gerenciarem, né, esses ativos, boa parte desses ativos, nunca empresa familiar, porque essa é sempre bem gerenciada, né? Mas sejam investimentos financeiros, líquidos ou ilíquidos, né? Muitas vezes ajudando essas famílias a entenderem. Uma coisa que eu gosto muito que a gente faz, Maurício, é entender esses investimentos como se eles fossem unidades de negócio. De novo, fazendo uma analogia com o mundo corporativo. Então, os investimentos no Brasil são uma unidade de negócios, os investimentos no exterior são uma segunda unidade de negócios, a fazenda é uma terceira unidade, investimentos imobiliários de renda é uma quarta, de crescimento é uma quinta, né? Criar relatórios gerenciais, criar uma informação, um bom reporte, bons demonstrativos financeiros e levar isso para o conselho já com recomendações para que este conselho do patrimônio possa tomar decisões mais assertivas, cumprindo com o planejamento que foi criado numa primeira etapa. Então, ela possa entender se o que está sendo executado de fato é o que foi inicialmente planejado, né? Com isso, então, entregando esse futuro e fazendo esse acompanhamento, a gente vê que as famílias se sentem muito mais seguras, né? E ao ter essa segurança, elas se sentem muito mais livres, elas sentem uma liberdade para ser de fato as famílias que elas gostariam de ser, né? Perseguir o seu verdadeiro propósito. Então, muitas vezes tu vê famílias investindo cada vez mais na própria união familiar, porque aquilo ali é algo para elas inegociável. Tantas outras vezes a gente ajudou algumas famílias nossas a devolverem mais ainda para a sociedade através das suas estruturas de filantropia, e isso gerando mais capital social também para a família, aumentando um capital que também vai ser utilizado pelas gerações futuras. Então, é um pouco desse trabalho que a gente fala da governança do patrimônio e, e do patrimônio da família. Legal, maravilha. Leonardo, obrigado novamente. E espero aí que todos gostem, porque eu realmente acho fantástico esse teu olhar holístico, né, sobre as finanças das famílias empresárias, esse planejamento. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Maurício. Um abração.